Olá, como vocês estão? Meu nome é Alaia, você está assistindo Viveca e você é muito bem-vindo aqui no canal. Eu dei uma sumida essa semana e hoje eu fiquei com vontade de gravar um vídeo respondendo algumas questões que vocês trazem. Mas antes eu queria contar algumas coisas legais para vocês. Primeiro eu quero deixar meu agradecimento muito sincero para um membro do canal que preferiu permanecer anônimo, que ele me deu de presente um gravadorzinho com uma lapela e um material para ver se melhora a qualidade dos vídeos. Então deixo meus agradecimentos para você em nome de todos do canal, porque eu tenho certeza que quem gosta aqui de acompanhar o meu trabalho também vai gostar de ver um áudio melhor, uma imagem mais nítida. Então muito obrigada, assim você está ajudando todo mundo. Desde que eu abri para vocês se tornarem membros do canal, já chegamos no marco de 100 membros inscritos. Então, muito bem-vindos, né? São todos muito bem-vindos, estou muito contente com isso. O grupo lá no Telegram, tenho visto que muitas pessoas conversam, os debates surgem de forma orgânica e eu gosto muito disso, né? Eu quero deixar o espaço para que vocês possam encontrar pessoas com interesses em comum, é essa a ideia. E algumas curiosidades, né? Desses 100 membros, o membro mais novo tem 20 anos, o mais velho tem 68, então temos aí uma margem grande de pessoas de diversas idades. Muitos vieram de grupos de religiões católicas ou protestantes, muitos já foram membros, né, da Nova Acrópole, da Sociedade Teosófica, de grupos Rosa Cruzes, alguns budistas, alguns ligados a ordens esotéricas, enfim, muitos saíram já desses grupos, pelo que vocês me relataram lá na ficha de inscrição, né, que é só uma ferramenta para a gente se conhecer melhor. E eu fiquei muito contente por ver assim a diversidade de pessoas, a diversidade de buscadores. Me sinto honrada de vocês estarem aqui comigo, acompanhando. Eu dei uma sumida essa semana, muita coisa acontecendo aqui na minha vida, mas pode ter certeza que grande parte do meu sumiço tem a ver com a existência aqui do meu canal Viveca, tem a ver com esse movimento kármico, eu não sei nem como descrever, de vocês estarem, seja através da inscrição como membro, seja através da presença de vocês nos estudos do Zoom. Vocês continuam me incentivando a levar cada vez mais a sério esse trabalho e por causa disso, né, o universo deu uma sacudida na minha vida e eu tive que tomar algumas decisões bem difíceis e são decisões que beneficiam a manutenção aqui do canal Viveca no YouTube, a manutenção dos nossos estudos e agora talvez eu tenha mais tempo para me dedicar ao estudo em conjunto com vocês. Então, muito obrigada pela presença de todos, pelas mensagens carinhosas de incentivo, de apoio que eu recebi essa semana, né? O que mais que eu tinha que dar de aviso? Assim, e aí eu queria fazer um pedido para vocês, se vocês puderem me ajudar, eu estou bolando formas de organizar o canal, porque eu quero que todo mundo tenha um acesso mais fácil de entender onde encontrar as coisas, que assuntos tem aqui, porque muitas vezes surgem, né, dúvidas que já foram trabalhadas e eu gostaria de facilitar o acesso a um índice do canal, eu estou criando um índice, alguma coisa assim. E aí eu estava pensando em repaginar todas as mais de 200 thumbnails dos vídeos com um código de cores, então eu pensei em botar assim, quando eu estou falando de gnosticismo, ou Jesus, ou essa parte dos apócrifos, que é o tema central aqui do nosso canal Viveca, eu vou botar um número do vídeo com uma cor azul de fundo, aí quando eu estiver falando de tradições orientais, né, às vezes eu trago algum amigo, um convidado para falar de budismo, ou mesmo falo do Bhagavad Gita, aí põe uma cor amarela. Tem alguns vídeos de teosofia aqui no canal, e eu sei que é um interesse de muitos de vocês que estão ou vieram da Sociedade Teosófica, e aí eu posso botar uma cor verde como um código de cores para facilitar, além das playlists. Então eu peço que, se você ainda não visitou a aba de playlists aqui do canal, vai lá na aba de playlists, porque eu tento deixar organizadinho, pelo menos em ordem, para você ver a ordem dos vídeos pelo tema, fica mais legal. Mês passado a gente teve
um evento dedicado ao meu livro, A Gnoses de João, com a participação do outro autor, o Alberto Brum. A gente teve um evento no sábado que teve transmissão exclusiva aqui para os membros. E esse mês a gente vai ter um outro evento com transmissão para os membros sobre budismo. É um tema extra aqui, né? Então, além do nosso estudo sequencial toda terça passada não teve mais essa terça, a gente volta com o capítulo 2 da Elaine Pagels, do livro Evangelhos Gnósticos. Além dos vídeos que eu quero fazer respondendo perguntas, comentários, a gente ainda tem uma escolha de um tema específico para não ficar sempre no mesmo assunto, ter alguma coisa diferente que pode ir contribuindo para os nossos interesses. Se você ainda não é membro aqui do canal, é só clicar na abinha de Seja Membro, custa só um cafezinho, assim você me ajuda a manter esse trabalho e eu ajudo trazendo os meus estudos para você. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, nós estamos chegando a 10 mil inscritos, eu deixei passar vários marcos aqui no vídeo, porque a vida anda bem corrida, confusa, mas a gente vai fazer uma live dos 10 mil, essa eu não vou deixar passar, prometo para vocês. Mas hoje eu peguei algumas mensagens que eu recebi e que às vezes eu prefiro trazer a resposta em vídeo do que só responder individualmente, porque às vezes é a dúvida de outras pessoas, assim a gente tem um vídeo para um bate-papo, mais pessoas podem aproveitar também. Então eu selecionei algumas mensagens que eu recebi e vou responder elas aqui brevemente. Muitas pessoas me pedem indicação de livros, por quais livros começar, por onde começar. Então, novamente, procurem aqui nas playlists. A gente começou em março do ano passado, início da pandemia, foi o que botou esse canal para funcionar, né? Como aconteceu com muita gente. A gente começou com um estudo sobre o Jesus histórico, o Jesus na visão do Talmud, eu trouxe um pouco da Blavatsky também, e aí a gente foi entrando nos evangelhos apócrifos. Eu abordei um pouco sobre a cosmogonia, cosmologia gnóstica, os mitos de criação gnósticos. A gente está fazendo um estudo do Evangelho de Tomé, estamos na metade, e estamos fazendo agora um estudo do livro Os Evangelhos Gnósticos, da historiadora Elaine Pagels, que eu recomendo muito. É um dos livros que eu recomendo em português, e eu estou passando o livro com vocês em vídeo, comentando. Então são playlists que você pode ter esse acesso. Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição do canal um link para o meu blog, onde tem uma lista de 17 livros em português que vocês podem encontrar esse assunto do gnosticismo e dos evangelhos apócrifos, incluindo o meu livro A Gnoses de João, onde eu traduzo e comento um dos principais e mais importantes apócrifos cristãos, que é o Apócrifo de João, ou o livro secreto de João. Então, vê a indicação aqui nos links abaixo, tá bom? Eu quero deixar para vocês aqui um pedido de ajuda, um pedido muito especial, que é para uma pessoa muito querida para mim, a Maria Fernanda. Ela é minha sobrinha de 16 anos e ela está interessada em panteísmo, em mitos, em religiões panteístas, mitologias interessantes, assim, e ela me pediu indicação de livros nesses assuntos, mas eu não consegui pensar em nada muito assim que eu pensasse, nossa, isso é legal. Então, se vocês puderem ajudar aqui a Maria Fernanda e colocarem nos comentários dicas de livros sobre panteísmo, mitologia, religiões panteístas, para uma garota de 16 anos que gosta muito de ler, vocês vão me ajudar, vão ajudar ela e aí outras pessoas podem aproveitar também. Então, se vocês puderem deixar no comentário aqui sugestões de livros, eu super agradeço vocês e eu acho que a Maria vai gostar também. O amigo Leonardo Teixeira fez uma pergunta muito interessante aqui que eu quero passar com vocês. Ele me diz o seguinte: eu estava vendo 2 vídeos sobre os evangelhos gnósticos sobre a ótica da Elaine Pagels e uma de suas falas me chamou a atenção. Se puder, gostaria de questionar o seguinte: até que ponto podemos ou não crer nos evangelhos gnósticos, a ponto de nos tornarmos igualmente cegos para a verdade, tendo-os como fonte plenamente confiáveis, da mesma forma que a ortodoxia é cega, no sentido de crença literal ou inventada? Ou seja, até que ponto a gente não está trocando 6 por meia dúzia, né? Eu não vou acreditar cegamente na Bíblia ortodoxa, no cânone, mas aí eu vou acreditar cegamente nos evangelhos gnósticos como a fonte única. Então é muito legal a sua pergunta, porque coloca a gente numa postura de autocrítica, de autoobservação e da gente cuidar
as nossas crenças, né? Não é simplesmente aceitar as coisas. Para mim é muito claro que a gente sempre precisa fazer um exercício investigativo. O que me cativou muito nos evangelhos gnósticos primeiro, o fato deles serem cópias mais antigas, né, menos traduzidos, menos mexidos, né, eles ficaram guardadinhos lá na caverna, então eles vêm para a gente como um material assim bastante original. Quer dizer que eles são todos super originais e super verdadeiros? Não, a gente não sabe quem escreveu eles. A gente tem noção de alguns grupos, né, a gente identifica algumas linguagens. Eu confio muito em textos que vêm dos grupos valentinianos, que eu acho que era um grupo gnóstico sério, comprometido com a busca espiritual e com a verdade. Gosto dos setianos, né? A gente tem assim algumas coisas que dão um respaldo, eu acho que para os evangelhos apócrifos, esses, né, de Nag Hammadi e alguns outros, dão um respaldo de seriedade para eles, por terem sido menos mexidos, menos traduzidos, menos copiados do que os sinóticos, né, do Novo Testamento. Uma outra coisa é que esses evangelhos gnósticos, por não ter tido um interesse político por trás da composição deles, eles eram assim, não totalmente, porque eu não sou adivinha, eu não estava lá, né? Se estava, não lembro, para dizer que totalmente, com certeza, não tinha nenhum interesse na escrita daquele texto. É claro que são textos que estão dialogando com outras coisas que surgiam na época, muitas vezes respondendo a demandas da ortodoxia, né? Mas a gente não vê os gnósticos criando uma grande instituição, querendo ter um poder temporal, querendo dominar uma população, querendo dominar as pessoas, querendo se colocar hierarquicamente superior, ter mais posses, conseguir doações de dinheiro, né? A gente não vê isso neles. Então eu vejo que não são textos que foram construídos com um esforço adicional de catequizar as pessoas. Eles não foram construídos com interesses políticos por trás. Eles são simplesmente textos inspirados ou inspiradores de ensinamentos que foram aprendidos ou recebidos e foram registrados e passados adiante. Então eles têm valor como um documento histórico de um grupo, de um ensinamento, e que a gente pode avaliar e colocar no nosso coração e ver se faz sentido para nós, né? Tanto que existem alguns desses apócrifos que eu não me afinizo com eles, né? Por exemplo, o Evangelho de Judas, que muita gente fez o maior auê com ele, eu fui ler, eu achei muito desinteressante, eu achei muito respondendo a uma questão já construída. Então, assim, me parece que o Evangelho de Judas se baseia numa narrativa que está respondendo à construção dessa narrativa do Jesus crucificado que morreu no dia da paixão e ressuscitou para nos salvar e tal. Mas se eu parto do pressuposto que essa história foi inventada pela ortodoxia, que é o meu ponto de vista, então eu só posso considerar que quem escreveu o Evangelho de Judas escreveu em resposta à história construída pela ortodoxia e, portanto, ele é posterior e ele está só debatendo, construindo em cima disso. Ele não é um texto lá original que veio de um grupo gnóstico do século I, né? Me parece que ele já está respondendo a demandas posteriores lá do século III. Ele tem outras menções que não me parecem muito verossímeis. Então a gente tem que aceitar os evangelhos gnósticos como trocar uma verdade pela outra? Não, a gente só precisa saber que eles existem, que eles são uma possibilidade de ensinamento, que algumas pessoas lutaram para preservar eles e que eles mostram um Jesus filósofo, um Jesus instrutor, um Jesus sábio, ou às vezes não falam de Jesus, falam de um Cristo metafísico que está dentro de nós e de todas as coisas, e é possível que a nossa mente desperte a partir de uma união da alma com Cristo e nos leve aos mundos superiores ou os mundos internos, que é o pleroma dentro de nós. Mas isso é preciso que faça sentido para nós, né? A gente não tem que aceitar, a gente não tem que acreditar e nem trocar um pelo outro, né? Não adianta sair com uma mentalidade cega ou fanática e trocar uma religião pela outra e continuar com o mesmo padrão mental de fanatismo ou de simplesmente aceitar as coisas. Então, por isso que aqui
eu falo que vocês não são obrigados a concordar, não são obrigados a gostar, ninguém é obrigado a nada. Eu estou aqui dando o meu ponto de vista no meu canal e tentando que isso seja mais discutido, mais acessível e mais palatável, porque para mim é muito bonito, faz muito sentido e eu acredito que são ensinamentos espirituais muito profundos ali e que trazem para mim um cristianismo, um gnosticismo, um Jesus muito mais interessante, muito mais verossímil, muito mais relacionável, muito mais próximo. E isso é muito positivo. Ou serve como curiosidade histórica ou arqueológica e tudo bem também.